Então, pessoal, o que vocês me diriam de o Tarcísio candidato à presidência da República com o Campos Neto, ministro da Fazenda dele? Eu achei isso bastante interessante, particularmente, porque lembra, né, dá uns lampejos de memória a respeito das eleições lá de 2018, quando Bolsonaro apareceu candidato com Paulo Guedes ali como seu ministro da Economia, acumulando vários cargos aglomerados, aglutinados ali no seu superministério da Economia. Isso aqui não é nada oficial, é claro, muito cedo para se falar disso, mas parece que é uma coisa que acabou vazando, uma informação que vazou, o pessoal da Folha de São Paulo repercutiu isso aqui e tem umas coisas interessantes para a gente analisar, sem dúvidas a esse respeito. Teve um jantar recente para o Campos Neto feito pelo senhor Tarcísio de Freitas aí, né? São amigos, parece, tem uma proximidade considerável, provavelmente desde a época do governo Bolsonaro, talvez até antes. Bem, vamos conversar sobre esse assunto então, mas antes não se esqueça, deixe o seu like, o seu comentário aqui neste vídeo, se inscreva no meu canal se você ainda não for inscrito, considere se tornar membro patrocinador do meu trabalho, com valores a partir de R$ 1,99 por mês, você me ajuda bastante dessa forma, pode ter certeza disso, né? Então, isso aqui parece que foi um conjunto de conversas aqui, né, com amigos, políticos, colegas do mercado financeiro, já prevendo o que ele vai fazer depois do fim do seu mandato como presidente do Banco Central. Então, rolou uma conversa de bastidor aí e tudo mais, e você sabe como são esses vazamentos, né? Geralmente eles são meio que propositais, são meio que ensaiados, que plantados. Então, eu não duvidaria que isso aqui fosse algo do tipo, portanto. E aí, o que o Campos Neto teria dito, né? Primeiro é importante frisar que o cara tá com a bola cheia. Ele, de novo, ganhou o prêmio de Banco Central do ano. Ele já tinha ganhado isso aí, se bobear mais do que uma vez, né? E, de fato, ele recebeu esse prêmio lá em Londres, né? Estamos falando, então, de um cara que está competindo com vários outros bancos centrais do mundo e que recebeu esse prêmio, uma honraria considerável, com certeza. E aí ele fez questão de colocar aqui em evidência a autonomia do Banco Central, né? A digitalização, o controle da inflação. A inflação está muito bem quietinha por conta do Campos Neto. Se dependesse do Lula já tinha ido para o saco e tudo mais. Ou seja, é mais algo ali para o currículo do Campos Neto, mais essa moral que ele ganha, né? Dentre vários outros méritos que ele já carrega atualmente. O principal deles, eu diria, é resistir aos avanços do Lula, manter a autonomia do Banco Central a ferro e fogo. Então, o cara tem feito um excelente trabalho enquanto o chefe do Banco Central, né? Você sabe, a existência do Banco Central é um problema, o governo centralizando a economia é uma tragédia total, etc, 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 né? A grande questão é, havendo um Banco Central, não tem a menor previsão dele acabar aqui no Brasil. Não tem um Javier Milei aqui falando que vai acabar com o Banco Central, igual tem lá na Argentina, né? Então, havendo um Banco Central, é melhor que tenha um cara como Campos Neto do que, sei lá, um Guido Mantega, do que um Mercadante ou qualquer outra alternativa. O Gabriel Galípolo, né, meu xará Gabriel lá, que muito possivelmente será o homem do Lula no comando do Banco Central a partir do ano que vem. Então é muito melhor um Campos Neto, sem dúvidas, né? E aí o cara ficou tão gabaritado que parece que o nome dele já está sendo sondado para várias coisas interessantes. Vai ficar desempregado em breve, né? Desempregado porque esse cara sempre vai ter trabalho agora, né, meu amigo? O cara só fica parado se ele quiser. Então, ele afirmou aqui o seguinte, que conversando, afirmou para amigos que vazaram isso aqui para a imprensa, supostamente é isso que ele falou, que ele desaconselhou o Tarcísio de Freitas a disputar as eleições agora em 2026, agora entre aspas, né? E é um ponto que eu trago aqui no canal, inclusive o Tarcísio de Freitas, na minha opinião, se beneficiaria muito de uma nova eleição para São Paulo, principalmente se ele for muito bem votado por lá. Digamos, uma eleição no primeiro turno em São Paulo, já pensou com quanta moral o cara não vai para a eleição presidencial subsequente? Tarcísio tem muito tempo aí para conseguir
preparar esse caminho para chegar até esse patamar aí, né? Mas então parece que o Campos Neto falou o seguinte, que ele não deveria aí, se candidatar. Não ficou claro aqui se seria só para 2026 ou para qualquer outro momento aí, né? Então, mas o Campos Neto, aqui é interessante, sinalizou que sim, né, aceitaria ser o ministro da Fazenda no caso de uma disputa eleitoral com Tarcísio de Freitas encabeçando a chapa presidencial, portanto, né? Então, o Campos Neto sai no final desse ano do Banco Central, depois ele tem uma quarentena de 6 meses aí, não sei se ele não pode ocupar nenhum cargo público nesse período, não sei exatamente que quarentena que é essa aqui e tudo mais, né? E aí ele falou o seguinte de forma bastante clara, inclusive parece que tem até algumas declarações menos no campo da especulação, da fofoca, né, dos bastidores e mais coisas factíveis, dele falando a respeito do cenário econômico brasileiro que não é bom. E ele falou o seguinte, né, basicamente que a situação econômica brasileira vai sofrer uma deterioração nos próximos anos e isso aqui pode prejudicar o Tarcísio de Freitas caso ele vença as eleições lá em 2026, né? Então, para ele seria melhor o Tarcísio se consolidar por mais um mandato como governador de São Paulo e se lançar a candidatura à presidência como consagrado, um cara provado no tempo ali e tudo mais. A questão dele pegar uma economia ruim não é tanto um problema porque a gente tem um exemplo do Javier Milei agora para a gente olhar. Já é uma coisa assim, uma comparação bem evidente. Dá para pegar um país lascado, destruído e fazer uma coisa excepcional e sair com uma aprovação enorme como o Javier Milei tem aí atualmente, né? Então, parece que essa estratégia aqui do Tarcísio de Freitas seria mais ou menos copiar o modelo do Bolsonaro, ou seja, deixar ali para perto da campanha ou no momento oficial da campanha anunciar essa dobradinha, né? Um presidente ali, um candidato forte para a presidência da República, com um ministro forte para a área da economia, ministro esse que vai trabalhar com bastante autonomia dentro do governo, que o Paulo Guedes foi exatamente isso, o posto Ipiranga do Bolsonaro, a referência dele para assuntos econômicos. Ele sempre dava essa desculpa, né? Ah, mas qual que vai ser o projeto econômico? E a inflação, e investimentos e tal? E ele falava, pergunta lá para o Paulo Guedes, que é ele que sabe disso aí, eu não vou me focar nesse tema. Então, uma boa estratégia, diga-se de passagem, foi vencedora naquela época, né? E é um contraponto bom para o governo atual. Isso é importante, porque todo mundo está vendo que o Fernando Haddad não tem autonomia, é desautorizado pelo próprio partido do presidente da República, que é o partido dele, inclusive, né? E tem essa comparação, portanto, para fazer. Se a economia está indo mal num cenário com um presidente altamente intervencionista, com medidas mais de esquerda em matéria econômica e que não dá liberdade para o seu ministro da Fazenda trabalhar, as pessoas meio que vão compreender que talvez seja mais interessante ter o oposto disso, medidas mais liberais na economia, com um ministro da Fazenda com liberdade para trabalhar, com autonomia para fazer o seu trabalho aí, né? Então, isso aqui é para um longo prazo, não é imediato. 2026 ainda falta um bocado para a gente chegar lá. Tudo bem, o Lula está caminhando já para metade do mandato dele, meu amigo. O tempo voa. Só que nós temos uma eleição agora, as eleições municipais, que vão tomar a nossa atenção por esse momento. Presidência da República ainda está um pouco longe, mas depois que a gente virar essa página, começar 2025, os presidenciáveis já vão aparecer e a gente vai ver qual que é a do Tarcísio de Freitas então, né? Tem muita água para rolar, mas essa chapa aqui, essa dobradinha Tarcísio e Campos Neto, não vou mentir para você não, eu gostaria bastante de ver acontecendo na prática. Mas me diga aí o que você achou dessa história, colabore com o nosso debate, se inscreva no meu canal se você ainda não for inscrito e até a próxima.